primeira aula de JCL. JCL é Job Control Language, linguagem de controle de job. Dentro do mainframe, ela que nos permite executar programas e procedures. Tá? Nós vamos ver isso um pouco mais detalhado. Programa é o programa que nós desenvolvemos. COBOL, SIX, DB2, em outras linguagens também, Assembler, Telon, IMS, enfim. Para que nós entendamos JCL, é importante que entendamos assim. Nós temos processos no mainframe online e nós temos processos batch. O online, na maioria das vezes, tem tela, pode até não ter. Mas os processos batch, eles não possuem tela. Tá? São processos apartados. Para a gente entender online batch, imaginemos uma conta corrente. Durante o dia, ela vai recebendo depósitos, saques. Então, o online está tratando isso. Eu tenho o saldo anterior, que é o saldo de ontem, vou somando os créditos, diminuindo os débitos, me dá o saldo atual. Só que num processo à noite, batch, nós precisamos pegar o saldo anterior, somar todos os créditos, subtrair todos os débitos e gerar um novo saldo para amanhã. É assim que funciona, bem grosseiramente, o processo batch. Esse processo que é rodado, em algum momento, não necessariamente à noite, para efetuar as transações. E o online é aquele que a gente faz na hora, seja com uma tela ou não. Bem, como no batch nós dissemos que não tem tela, quando eu tiver que passar informações, por exemplo, tenho que validar um CPF num processo batch. Dentro do JCL existe uma SYSIN, que permite que eu entre com informações para o programa sem digitar na tela. Nós vamos ver isso também. Mas esses processos, imagine agora uma folha de pagamento. Eu vou rodar a folha de pagamento, eu tenho que calcular as horas extras, as faltas, o imposto de renda, e emitir o olerite e depois enviar um crédito para o banco. Todos esses são processos que eu tenho que fazer e eu tenho que seguir uma ordem, eu tenho que saber qual que é a ordem. Então, para orquestrar, nós temos uma ferramenta Ctrl+M que permite que eu relacione as ordens dos jobs, crie dependências entre os jobs, crie releases entre jobs. O que é release? O job terminou o job 10, ele libera o job 11 para iniciar a execução. Então, bem resumidamente, é isso. Nós vamos, no decorrer do curso, entender melhor JCL. Mas vamos lá. P34, Future fontes JCLs, onde ficam os nossos JCLs. Vamos dar uma olhada em um JCL para nós entendermos, Aqui nós estamos dando F8. Vamos lá, vamos pegar o primeiro job nosso. Olha, todo JCL, ele começa na primeira coluna com //. Então eu tenho que ter //. Posso pôr comentários do JCL? // asterisco é comentário. Se eu puser só // sem nada, como eu fiz agora, eu estou dizendo o job acaba aqui, não interessa o que tem para baixo, ele não vai executar. Então cuidado, não coloque em // em branco, com a linha em branco, que determina o fim do job. Tá? Bom, mas eu posso colocar // o quê? Bom, eu tenho 3 comandos no JCL, os mais importantes. O comando JCL, o comando DD e o comando exec. Então, olha, primeira linha do job, // o nome do job, tá?
que pode conter até 8 caracteres. Meu job vai ter esse nome. Em seguida, obrigatório na primeira linha ter o comando job. Tá? O account é esse próximo comando aqui. O account, imagine uma empresa. Ela tem vários departamentos. Compras, contabilidade, pessoal. E eles executam vários jobs. Como a empresa vai ficar sabendo quem está consumindo mais o mainframe? Então, no account, nós passamos informações. Qual job que está rodando, que departamento que pertence e tal. Bem, separados por vírgula os comandos, eu vou no MSG Class. Qual é a classe de mensagem desse job? Imagine assim, eu coloco lá no meu job que ele vai me listar tudo que está acontecendo. Imagine uma empresa que roda 5.000 jobs. Tem sistemas lá que já estão rodando perfeitamente. Eu não preciso ficar analisando o resultado do job. Então fica muito dispendioso. Então eu posso dizer que classe de mensagem que eu quero. Mensagens mais simples, mensagens mais detalhadas, referente à execução de job. Classe. Os nossos jobs podem pertencer a diversas classes, separada pela, vamos dizer, complexidade dos jobs. Jobs rodam mais rápido, demoram mais para rodar, são jobs mais carregados. Então isso eu posso dividi-los em classes, tá? Notify. Aqui é quem que eu quero que notifique. Quer dizer, no spool, quando ele montar, nós vamos submeter o job aqui, vamos ver. No spool, ele vai notificar alguém, dizer, esse job é dessa pessoa aqui. Então, nós colocamos aqui o nosso usuário sempre para receber lá no spool nossos jobs. E o time é o tempo aqui que eu quero, que eu permito que meu job rode, tá? Fique executando. Imagina que um programa entre em loop. Estou dizendo para ele, 0,1 minutos eu quero que ele fique rodando. Só isso. Se passar disso, ele interrompe. Então, o meu programa não vai ficar em loop. Se eu sei o tempo que demora o programa, 10 minutos. Então, eu coloco 10 minutos. 10. Acabou. Então, não permito que ele rode mais. Para quê? Para evitar que programas fiquem em loop consumindo a máquina. Tá? Ok. Então, só para a gente entender esse primeiro comando, que é o comando job, né? Eu vou submeter o job, vou rodar o job. Estão vendo que ele gerou um job que está na fila lá, que é o 2912, tá? Ok, tá aqui, 2912. Bom, então vamos lá para a fila. Start, eu abro uma outra janela, SD, ST, MF8, MF8. Lembra que foi o 2912 que ele gerou? Eu dou um S. Ok, tá aqui. Só voltando um pouquinho para a gente entender, o nosso job, vamos dar uma olhada lá como é que é o nome do job. J0001. O job do nome J0001. Esse é o número do job. O owner é para quem que ele pediu para notificar. Olha o owner aqui. IBM User. Então é para o IBM User que ele mandou. Então ele gerou esse job para nós. Job lib. Eu vou executar um programa, ele tem que estar em alguma biblioteca. Mas como temos várias bibliotecas no mainframe, como é que o JCL vai saber qual biblioteca está o meu programa? Então eu tenho um comando que é o joblib. DD sempre define um arquivo ou uma biblioteca, tá?
disposition. Ele está falando assim, qual que é a disposição dessa biblioteca, dessa JobLib que você está colocando aqui? O disposition, quando ele é SHR, é share, quer dizer o seguinte, olha, eu vou usar essa biblioteca, mas se alguém vier usar comigo, permita que ele compartilhe comigo. Então, estou compartilhando a biblioteca. E o DSName é o nome da biblioteca, DSName, Future Load Module COBOL. Então, eu estou importando para o meu job essa biblioteca Future Module COBOL. Por quê? Porque o meu programa executável vai estar lá. Então, ó, um comentário, barra comentário. O job pode executar vários programas. Cada programa vai estar em um step. Quando eu terminar o step, por exemplo, step 1 acabou, eu gero um step 2 para o próximo programa. Nesse caso, eu só tenho um step, né? Step 1. Então, vamos lá. Step 1. O cartão, esses aqui são cartão job, cartão DD e cartão exec. O cartão exec executa, no caso aqui, um programa, PGM. Qual o programa? E0001. Eu compilei anteriormente. No compilador está que a biblioteca que ele vai gerar o módulo de carga, que é o executável, é Future L-Module COBOL. Então ele vai lá na L-Module COBOL buscar o E0001 e vai tentar executar. Ok? Só que o que acontece? O DD eu inseri uma biblioteca. Agora eu tenho um outro DD para um tal de CAD-peça. Então eu estou inserindo mais um arquivo e ele chama CAD-peça. Opa, mas peraí. CAD-peça, vamos para a nossa outra tela. Eu vou sair aqui. Tá? Ok, vou entrar. 3, 4. Agora, no ALU 0403, fontes COBOL. Por quê? Porque aqui dentro está o programa. Nós não estamos executando o E0001. Olha ele aqui. Mas peraí, o E0001, depois nós vamos aprender COBOL, tá? Ele tem um arquivo que chama CAD-peça. Vamos lá. O job tem que se referenciar, tem que ter um DD para cada arquivo que eu tiver lá no programa. Então, lá no programa tem um CAD-peça, eu coloco CAD-peça. Se eu colocar CAD-peça aqui, ele vai dar erro. Ele falou, ó, não achei o CAD-peça, tá? CAD-peça. Então, o mesmo nome que está lá, aqui é o DD name. DD name do arquivo CAD-peça. Lá é o meu DS name. Então, eu tenho um DS name CAD-peça, ele tem que gerar um DD name CAD-peça. Ok, então eu coloco o nome que eu quero dar para ele, ele vai criar um arquivo com esse nome aqui, tá? Para continuar os parâmetros eu coloco vírgula, vou na linha de baixo coloco barra barra. Lembra, o DISP nós vimos agora há pouco, aqui, que o DISP é share. No caso desse arquivo, o nosso programa está lendo o CAD-peça. Olha, find CAD-teca. Ok? Nós vamos procurar aqui, tá? CAD-peca. Achamos, olha só. Open, ele está abrindo o arquivo como input. Input é para ler, output é para gravar. Então ele está lendo o CAD-peça, gravando o CAD-atu. Então vamos lá. Se ele está lendo o CAD-peça, ele tem que existir. Então eu posso usar o DISP share. Estou dizendo para ele, ele existe e eu vou compartilhar com quem quiser. Tá?
O VolSer é o disco. O mainframe tem vários discos. O nosso aqui é sempre PR39C7, tá? E dentro do disco eu tenho várias unidades. A unidade é sempre 3390. Muito bem. Então eu vou ler o CAD peça. Eu defini um DD dentro do meu job, né, como CAD peça, e vou gravar um CAD-ATU. Nós lembramos aqui, ó, output CAD-ATU. Então ele está gravando o CAD-ATU. Então eu vou definir também um DD para o CAD-ATU e vou colocar o nome do CAD-ATU, tá? Olha, estão vendo que tem duas linhas aqui? Inclusive tem um erro aqui, tá, gente? Talvez algum aluno, não sei, alguém não pode ficar em branco. Neste caso aqui não pode ficar em branco, tá? Tem que ter barra para pôr o comando disp. Disp. Eu não estou gerando o arquivo, então disp é new. Só que eu rodei uma vez, eu gerei o arquivo. Aí o arquivo já existe. Eu quero rodar de novo. Ou eu vou lá e apago o arquivo, ou eu venho aqui e faço da seguinte maneira. Coloco um comentário no new e habilito o share. Ele já existe. O que ele vai fazer? Como eu abri como output, ele esvazia o arquivo e grava por cima. Mas, se eu não fizer isso, rodar uma vez, gerar o arquivo e deixar desta forma, como ele está falando que é novo e o arquivo já vai existir, ele vai dar pau. Tá? Vamos ver isso? Vamos ver então. Vamos ver na prática. Olha só. Nós estamos falando que eu estou gerando esse arquivo aqui, tá? Então vamos lá. F9, F3. Aí eu venho aqui. Vamos ver se ele existe. Olha, ele existe. Tá? O que eu vou fazer? Lembra, a gente falou, ó, vou deletá-lo. Ok. Não existe mais, tá? Muito bem, então voltemos ao nosso programa. Agora eu vou dar um sub. Submeteu 2913. Estão vendo aqui o MaxCC? Eu não preciso nem ir lá no spool, ó. MaxCC 0. Não preciso olhar o spool. Ok? Mas nós vamos olhar, vai. Não deu erro, mas nós vamos olhar. Vamos aqui. SD, ST. MF8. Opa. MF8. E J001. S. Olha lá. Return code 0. Ok, não deu erro. F8. Olha a estatística de processamento. Ele leu o CAD peça, 23 registros, a gente tem noção de registro, o registro é cada linha do arquivo, e gravou 23, ok? Porque o nosso programa simplesmente lê e grava. Perfeito. Estamos entendidos. Ok. P34. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver se o rapaz existe agora. Edit. Ele existe. MF8. 23 registros. Olha aqui embaixo. 26 registros. Então ele gravou o CAD-ATU. Ok? Muito bem. Mundo ideal. Perfeito. Mas o que acontece? Tá? Acontece que eu esqueci que eu já rodei uma vez esse programa e eu vou falar, não, eu vou rodar de novo, tá? Eu vou dar um sub. O disp tá new, ele tá dizendo, ó, esse arquivo é novo, mas o arquivo já existe, tá lá. Então vou dar um sub. Olha lá, ele gerou 14. Olha aqui, ó, ele deu erro. Ele deu um erro. Por que ele deu um erro?
Vamos olhar lá no spool para ver o porquê que ele deu erro. Então, SD, ST e um MF8. MF8. Vamos olhar aqui. O job é 0001. E vamos, MF8, olhar o que aconteceu. Vocês estão vendo aqui, onde está o cursor aqui, ó, Duplicate Dataset. Aí ele vai falar aqui com isso aqui, F11, gente, eu venho para cá, tá? Ó, ele falou que tá duplicate, porque esse cara já existe. Por quê? Porque eu rodei de novo e ele já existia. Então eu não posso executar 2 vezes o mesmo programa. Não é que eu não posso. Eu posso. Eu não posso sem alterar o JCL, né? Future fontes JCLs. Bom, então seguindo a nossa aula de JCL, nós estamos vendo os cartões Job, Exec e DD. Nós estamos no DD. E esse arquivo de entrada, quando eu falei share, ele tem que existir porque ele está lendo. E esse aqui, quando eu colocar new, não pode existir, tá? O que acontece? Ah, mas então eu não quero ter um trabalho. Aqui é um arquivo, mas suponhamos que meu programa tivesse 20 arquivos. Eu ia ter que deletar um por um? Não, eu viria aqui, colocaria asterisco e colocaria o disp share para ele, tá? Dizendo, olha, ele já existe. E aí eu rodaria de novo. Ó, submetido o job, maxcc 0. Não deu erro. Gerou o arquivo novamente, tá? Ok? Bom, mas e esse arquivo que ele gerou? Quais são as características dele? Já falamos DISP, DCB. DCB, eu vou dizer aqui tudo referente ao arquivo. RecFM, o meu arquivo ele é fixo blocado. Quer dizer, ele tem um tamanho fixo e quando eu for gravar 50 milhões de registros, ele vai dividir em bloco. Então ele tem os registros têm tamanho fixo. No nosso caso aqui, os registros, cada um vai ter 80, tá? Que é o LRECL, é o tamanho do registro, vão ser fixos e ele vai blocar. Ele vai dizer, quando você vai num apartamento, por exemplo, você vai num conjunto de apartamento, tem 5 torres. Como é que eles falam? Ó, eu quero ir na casa da Maria. Ele fala, ó, a Maria mora no bloco 4. Aí eu vou lá no bloco 4. É a mesma coisa a blocagem aqui. O arquivo é muito grande, ele divide em blocos. Então é fixo blocado, tá? Mas o bloco ele vai dividir de tamanho de quanto? Ele vai pegar de 10 em 10 registros e vai gerar bloco, ó, bloco de 800. Como o registro tem 80, a cada 10 ele gera um bloco diferente. Fala, pô, mas por que isso? Para ficar mais fácil para acessar. O space é o espaço que eu vou reservar para o meu arquivo. Caso vocês rodem um programa e dê problema de espaço, vocês vêm aqui e aumentam, tá? As trilhas aqui, tá? Você pode pôr um valor maior, 100, 200, 300, mas aqui é quantas trilhas ele vai usar, tá? O release é para liberar, né, após a execução do programa. E a unidade, lembra que a gente falou aqui que o disco tem várias unidades? A que a gente usa é a 3390. Bom, aqui, se eu não colocar o sysprint e o sysout, ele não vai mandar essa execução lá para o spool. Então o comando para mandar para o spool a execução do meu programa, eu incluo no meu job, no final do job, apenas uma vez, não preciso incluir toda hora.
Sysprint DD, né, um cartão DD também, com sysout asterisco, e o sysout também com DD asterisco, aí ele manda a execução para lá. Bem, meus amigos, essa é a primeira aula, a introdução, onde nós vimos apenas os cartões exec, job e, vamos voltar aqui, job, exec e dd, ok? Muita paz a todos e nós esperamos vocês na próxima aula.